Olá, turminha! Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. E vamos lá, vamos começar hoje mais um dia de aula. Hoje é a aula do 6º dia, hoje é a nossa aula de História. O assunto que nós vamos falar hoje é sobre a independência do Brasil, como tudo aconteceu, tá bom? Então, antes de nós resolvermos a atividade, hoje a nossa atividade é do nosso material de estudo, da nossa apostila, tá bom? A tia já conversou com vocês, a partir desse mês de setembro nós teremos 2 materiais de estudo, né? Nós teremos a nossa apostila e nós também teremos o nosso caderno do Mais Pike. Mas hoje, como é nossa aula de história, nós vamos utilizar o material da apostila, tá? A nossa aula hoje é a aula do 6º dia e vamos lá. Antes de nós resolvermos a atividade, a tia encontrou um vídeo muito bacana, tá bom? Não é da tia, é de uma professora que eu encontrei na internet e eu quero compartilhar com vocês que lá explica tudo direitinho como aconteceu a independência do Brasil. Aí depois a gente volta com a nossa atividade, tá bom? Até já! Aproveitem o vídeo! Desde que foi descoberto por Cabral, em 1500, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Em 1808, o rei de Portugal e toda a sua família mudaram-se para o Brasil. O tempo passou e em 1821 o rei decidiu voltar para Portugal. Porém, deixou seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Mas Portugal queria de qualquer forma que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia. Porém, Dom Pedro I e o povo não aceitavam essa situação. Foi então que no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, com um grito: independência ou morte! Desde então, o Brasil não pertence mais a Portugal, tornou-se um país livre. E então, turma, gostaram do desenho? Bem legal, bem explicativo, não é? Dá para nós entendermos bem direitinho a história da independência do Brasil, como tudo aconteceu, né? Os fatos da história, tudo bem direitinho e de uma maneira bem animada. A apostila, ela traz um texto que relata a mesma coisa do que nós acabamos de assistir, tá? Então, vocês vão ler e agora nós vamos resolver a atividade. Nessa primeira questão, ele traz 3 itens, letra A, B e C, e pede para nós reorganizarmos essas frases de uma maneira que faça sentido, porque elas estão todas desorganizadas e a gente vai reorganizar, tá? A letra A tem assim: Portugal por o 300, Brasil mais anos pertenceu a de. E aí, como é que fica essa frase? Ela está toda confusa, né? Então, a frase correta fica: o Brasil pertenceu a Portugal por mais de 300 anos, tá? Essa é a frase na ordem correta. Na letra B tem: brasileiros de Portugal, os sempre lutaram independentes serem. Nesse item B, eu só peço para vocês fazerem uma observação. Escrevam aí, na frente dessa última palavra serem, a palavra para, tá? Tá faltando a palavrinha para, senão não tem sentido essa frase, tá bom? Então, a maneira correta dela fica: os brasileiros sempre lutaram para serem independentes de Portugal. Tá vendo? Nessa frase tem a palavra para. E aqui no item,
houve essa falha de digitação, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a letra C. Na letra C, nós temos as palavras a, independência, Dom Pedro, as, São Paulo, do Brasil, margens, riacho, as, do Ipiranga, proclamou em. Nessa letra C, eles repetiram a palavra as 2 vezes, mas nós só vamos utilizar uma vez, tá bom? Então, vamos lá. Como vai ficar essa frase? Vamos ver aí com a tia. Dom Pedro proclamou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Pronto, vai ficar assim. Observaram? Nós só utilizamos uma vez a palavra as. E no item tem 2 vezes, tá? Então, a gente não utiliza 2 vezes, apenas uma vez. Então, vamos lá para a próxima questão. Na segunda questão, ele traz 3 itens, A, B e C, novamente, e entre esses 3 tem um item que está incorreto e ele pede para nós identificarmos qual é o item que está incorreto, fazendo um xizinho, e depois reescrever de forma que essa afirmativa fique correta. Tá? Ela está incorreta, nós vamos identificar e depois vamos corrigir. Então, na letra A, nós temos, com a independência do Brasil, o governo continuou nas mãos do filho do rei de Portugal. Será que essa é errada? Vamos ver, né? Vamos ler a próxima. A independência do Brasil foi proclamada em Santos, onde o príncipe Dom Pedro se encontrava. Será que foi em Santos mesmo? Vamos lá, vamos ver a C. A frase independência ou morte queria dizer que o Brasil não obedeceria mais às ordens portuguesas. E aí, o que é que vocês marcaram? A letra A, a letra B ou a letra C? Qual é a que está errada? Isso mesmo, é a letra B. Por que a letra B está errada? Agora nós vamos reescrever, corrigindo o erro. Nessa frase só tem uma coisa que está errada. Dom Pedro não estava em Santos, ele estava em São Paulo, não é? Santos fica em São Paulo, mas ele estava bem na capital, bem no centro de São Paulo. Então, a maneira correta é: a independência do Brasil foi proclamada em São Paulo, porque o Riacho Ipiranga não fica em Santos. O Riacho Ipiranga fica em São Paulo, tá? Então, foi proclamada em São Paulo, onde o príncipe Dom Pedro se encontrava. Muito bem, agora vamos para a próxima questão. Essa terceira questão é bem divertida e muito, muito facinho. Ele quer que nós escrevamos essa palavra que tem aí, essa frase, desculpa, é o enigma, tá? E tá faltando algumas letras. E para nós colocarmos as letras que está faltando, ele dá uma dica. Ele diz que essa letra que está faltando é a letra inicial de cada figura que está aí acima, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho um índio. Índio começa com que letra? I, não é? Depois, eu tenho um dado. Dado começa com D. Aí, a gente tem um elefante que começa com E. Um peixe que começa com P. Navio que começa com um N. E de estrela. C de casa. I de igreja. E A de avião. Então, a primeira palavra que apareceu aí já formou o quê? Independência. Agora, vamos para a próxima. Eu tenho um ônibus. Ônibus começa com O. E um cacho de uva. Uva começa com U. Então, a segunda palavra, ou. Agora, vamos para a terceira. Eu tenho uma maçã que começa com M. Depois, um rato. Depois, um trem. A outra palavra é morte. Então, a frase que Dom Pedro utilizou foi independência ou morte. Agora, vamos para a quarta questão. Na quarta questão, ele pede para nós colorirmos a bandeira do Brasil e depois responder algumas perguntinhas. Mas antes de nós colorirmos, nós vamos conversar um pouquinho aqui. Vocês sabem por que as cores verde, amarelo, azul e branco, elas são utilizadas na bandeira do nosso país? Vocês conhecem? Vocês sabem por quê? Não? Pois então, se você não sabe, vamos assistir agora um vídeo bem curtinho que a tia trouxe para vocês,
tá? E aí a gente vai saber, a gente vai descobrir, a gente vai ficar por dentro por que as cores da nossa bandeira são essas, verde, amarelo, azul e branco. Tem um significado, tá bom? Tem um porquê. Vamos lá, vamos assistir. Bom, o verde representa as nossas matas, já que temos muita área verde no nosso país. O amarelo foi escolhido pelas nossas riquezas minerais, como por exemplo o ouro. Já o azul representa o céu e o branco traz a paz para a nossa bandeira. Além disso, na frase está escrito ordem e progresso. E as estrelas? As estrelas representam os estados do Brasil e também o Distrito Federal. Atualmente, temos 27 estrelas na nossa bandeira. Se um dia tivermos um novo estado, a bandeira ganhará mais uma estrela. Viram aí? Bem legal, não é? Tem os significados. O verde significa as matas, o amarelo, o ouro, o azul, as nuvens e o branco, a paz. E essas estrelinhas aí são os estados do nosso país. E essa estrelinha que fica lá em cima, ela representa o Distrito Federal, que é Brasília, tá? Que de lá é quem sai de onde saem todas as leis, as regras, as normas, as decisões importantes para o nosso país, tá bom? E agora nós vamos pintar a nossa bandeira de uma maneira bem bonita, bem legal, bem bacana para ficar o máximo a nossa pintura, tá bom? E assim fica a nossa bandeira toda bonita, toda colorida. Vamos lá para a próxima questão? E aí agora, resolvendo os itens, as perguntas dessa questão, a gente tem na letra A, quais são as cores da nossa bandeira? Aí a gente já viu, né? Verde, amarelo, azul e branco. Muito bem. Quantas cores são? 4, né? E qual é a frase que está escrita na nossa bandeira? Ordem e progresso. Muito bem. Agora nós vamos para a nossa atividade extra. Vamos lá?
E é isso aí, turminha. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ela foi muito importante porque ela fala sobre a história do nosso país, sobre a independência do nosso país. Foi um momento que mudou a história do nosso país e isso é muito importante. Nós não devemos esquecer nunca, tá? Então, por hoje é só, turminha. Até a próxima aula. E antes de sair, não esquece de dar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal para você ficar por dentro de todas as aulas e não perder nenhum conteúdo, tá bom? Tchau, tchau! Beijos!